e celebrar tudo quanto Deus tem para a nossa vida, Deus tem para a nossa história. Hoje teremos uma palavra muito direcional para todos que estão nesta live, não é? Uma palavra até de ânimo, de encorajamento. Na verdade, essa live tem sido um fortificante para uma bênção na minha vida, na vida da igreja. Deus guarde a vida dela. Tem ensinado a centenas e milhares de mulheres e de homens que estão querendo fazer uma escolha certa na sua vida, nas decisões emocionais, nas decisões profissionais, ampliando seu território e recebendo ferramentas espetaculares. Escolhas Oficial, ela não me paga nada para fazer essa propaganda, é só gratidão mesmo. Bem, gente, vai chegando aí todos vocês. Eu quero começar essa live falando de prevenção. Nós estamos acreditando no processo de cura da ansiedade, que muita gente está precisando. A ansiedade pode ser curada. Olha, a live de Israel é Israel Terra Nova, das 20 às 21. Olha, já sai da live e já entra. Não, a minha é 22, o horário Brasília, né? Então a gente vai conversar um pouquinho aqui. Eu quero introduzir esta palavra falando para Luciene, né? Luciene Lima da Silva, e para os seus filhos, nossa famosa e abençoada Lu. Foi um golpe muito grande o que aconteceu hoje, inexplicável. Quando o Males morreu, eu perguntei a Deus, eu fiquei com uma questão no coração. E quando eu fui a Bahamas, eu queria ir lá para ver, ir logo, para Deus me comunicar, falar comigo o que tinha acontecido, levar o Miles, que aquele homem é uma mente e tocava o mundo todo, e foi espetacular tudo que Deus fez, sobrenatural o que Deus fez através da vida dele. O homem pregou em Harvard, pregou em sinagogas, as sinagogas mais poderosas do mundo, em mesquitas, em universidades, uma mente brilhante, era um pastorzão, palavra revelada, né? Até hoje tem gente que copia o modelo dele. Ninguém falava de liderança e reino de Deus como aquele homem falava, e aquele homem ia para uma conferência da sua igreja em Bahamas, e a aeronave, quando foi pousar, bateu no guindaste e morreu todo mundo, a esposa, ele, alguns assessores, e foi um choque. Eu não sabia, né? Quando me contaram, a pessoa que me contou é muito brincalhona, eu falei, olha, desgraça, não se pode brincar com uma coisa séria. Não é verdade, já entra que está lá no Twitter, naquela época, né? Eu vi no Twitter aquilo, eu fiquei desesperado, porque, meu Deus, que nobreza, né? E hoje Deus tomou, né, o nosso querido Edilson era um nobre, né? Ele era nobre na forma de lidar, uma inteligência emocional admirável, né? O sorriso ser igual, ele sorria de uma forma que só ele sabia rir daquela maneira, aquela cara dele rindo, um estratega da visão. A visão celular em Mato Grosso do Sul, depois de Deus, eu devia a ele, a esposa e os filhos, não é? Que estavam concentrados e com todo o contra-ataque e contra-ataques que nós recebemos, porque eram ali legítimos, fiéis e fazendo crescer. Eu lembro que da última conferência que eu fiz lá, a penúltima, foi um espetáculo. A última agora, eu até falei com ele que a gente pecou por incredulidade, porque tinha mais bilhetes vendidos do que, na verdade, iria comportar naquele auditório. E
E a gente sabia que poderia colocar no lugar maior. E esse ano nós estávamos preparando para o mês de maio uma grande festa ali, mas o Senhor não permitiu, por causa desse momento que o Brasil está passando e as nações. E ali a gente começou a entender um projeto de Deus. Porém, eu fui lá com ele, orei com ele, olha, foi uma experiência tão sobrenatural, e graças a Deus que a técnica estava comigo, não é? Uma pessoa assim, uma pessoa de Deus, mas que tinha técnica, sabia ler os aparelhos, sabia ler o que estava acontecendo ali. Eu sou extremamente leigo nisso aí, nessas questões médicas. Ele estava no CTI, quando eu entrei, ela disse, olha, essa máquina aqui serve para isso, essa máquina serve para isso, essa máquina serve para isso. E eu fiquei concentrado nele ali. Eu não podia, fazer nenhum tipo de ação, porque tinham ali umas 9 pessoas naquele CTI, e eu fui abençoadíssimo para entrar e orar ali por ele. E eu fui na coragem do Leão, porque esse é o DNA de um homem de Deus, e até postei na internet, eu vou ali buscar meu discípulo, e fui mesmo. Consegui entrar no CTI, você sabe que as leis não permitem isso, mas como eu já tive Covid, facilitou. E eu fui lá e eu entrei, e quando ela começou a mostrar as máquinas, eu toquei nele, e aí eu falei assim no ouvido dele, Edilson, está aqui o seu pastor, Renê Terra Nova. O batimento cardíaco dele, mas foi um negócio tão tremendo, e ele respirou fora da máquina, que ele estava respirando só com a máquina. Ele disse, olha, ele está respirando. Ele respirou. E aí a pressão dele estava 12/7, queridos. É uma pressão de menino. A pressão foi 14 por alguma coisa. Falou, olha a pressão dele. Aí ela começou a me dizer as coisas que estavam acontecendo ali, e ele respondendo, e eu falando, ele estava em coma induzido, né? E com a dosagem muito forte. E ali ela disse, ele está se comunicando, pastor, que tremendo tal. E aí ficamos numa alegria muito grande, orei por ele, ungi a vida dele, e eu saí dali cheio de esperança. No outro dia, eu pedi ao apóstolo Abude que fosse ali, entrasse e orasse com ele. E Abude entrou, orou com ele, Abude e o Monteiro oraram, e Marcel ficou lá fora batalhando comigo, a gente orando. E aí, porque eu queria uma outra experiência. Porque eu vou usar uma expressão aqui para quem não é crente, eu sou muito positivo. Né? Eu sou muito crédulo, então eu poderia estar vendo além do que eu tinha visto, eu poderia ter escutado além do que eu escutei. E aí o Abude entrou, e a Abude voltou com um relatório melhor do que o meu. Quando foi anteontem, o médico disse, no dia seguinte, que a gente estava cantando ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, todavia confiarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Uma música linda que está aí, está na onda agora. E a gente cantou, e amanhã de manhã vamos ter notícia boa. E aí o médico intensivista disse, hoje é o melhor dia dele, já está respirando parte fora do aparelho, então ele vai sobreviver. Então eu quero dizer para vocês que ele está vivo, não é? Então isso foi tremendo. Terça-feira, uma notícia melhor ainda. Eu digo, uau, meu Deus, que maravilha, não é? Quando foi hoje, né? Quarta-feira, de manhã, 11 horas da manhã, eles me ligam. Eu disse, teve uma parada. Então assim, eu fiquei sem entender, porque eram tantos sinais. Agora, o mover de Deus, queridos, meu Deus, eu não lembro, eu não sei se é porque eu estou muito antenado na questão de internet, né, dessa inteligência artificial. O mover de Deus, até gente que não era crente, orando, o hospital virou assim um mover profético, os filhos de Edilson espirituais e os filhos biológicos na frente do hospital, orando em plantões, manhã, tarde e noite. Os médicos saíam na sala assim, começavam a balançar os médicos, os enfermeiros, ficou famoso o negócio. E você tem uma ideia, o hospital estava dedicado só ao Covid, porque lá entrou agora a pandemia pegou, né? E tá agora que a curva está descendo. O hospital disse, olha, essa semana, sem nenhuma perspectiva, tivemos 50 altas. Está vindo alta aqui, as pessoas estão sendo curadas, a glória de Deus está vindo aqui.
As pessoas saíam para testemunharem da glória de Deus. Então foi um negócio esplêndido. E eu tinha certeza absoluta que Deus ia sair dali. Mas eu tenho um general, né? Eu tenho um soberano, eu tenho um Deus que é sobre tudo. E Deus disse não. Minha preocupação, a família. Mas a família é crente, a família é consolidada, a família é cheia de Deus, a família é cheia do Espírito Santo, a família é unida, eles sentam à mesa juntos, eles se alegram no Senhor, eles se alegram no Espírito Santo. Os genros de Edilson são todos filhos do Edilson. Eles não são genros, eles são filhos. E a nora é uma filha. Então eu vi ali a mão de Deus. Então, Lu, eu quero dizer para você, conte comigo. As filhas, os filhos, contem comigo, porque eu estou do lado de vocês. Eu sei que o Senhor vai estar ministrando a vocês de uma forma sobrenatural. A Monteiro Helene, Monteiro tinha legalidade para orar lá, porque Monteiro saiu de um CTI. Monteiro ia ser entubado. Ele não foi entubado porque o hospital que eu coloquei ele, eu, Helene, Marcel e a equipe e o Brasil, colocamos ele em outro hospital, não permite o procedimento de intubação. Não permite. Então ele não foi entubado por causa do procedimento, porque eles têm um procedimento chamado Vanessa, que é uma cápsula que eles colocam a pessoa e a pessoa não sai. Então eu coloquei o Monteiro lá com a Lene, Monteiro e Lene incansavelmente guerreando de manhã, de tarde, de noite, entrando em live. Então foi algo sobrenatural, foi algo para além do nosso entendimento o que aconteceu hoje. Aprove ao Senhor. Mas ontem eu tive que estar na madrugada, não de madrugada, mas 10 horas da noite eu corri, porque um discípulo nosso, que é 12, do apóstolo Jean, também fez um óbito, e eu corri lá, consolidei a esposa, os filhos, a igreja, consolei eles, né, de noite, e aí de manhã foi o sepultamento dele, ontem. Hoje de manhã sepultamos também uma pastora nossa, uma mulher de Deus, gente, uma mulher de Deus. Você sabe o que é uma mulher de Deus? Com filhos lindos, com filhos no Senhor, cheios do Espírito Santo, homens de Deus, mulher de Deus, a filha, pessoas que amam a Jesus. Um dos filhos vai ser meu 12 oficial, com a nora, que é o Ailton, né? O Ailton, pai, um homem de Deus também, e a Cecília foi levada para o céu, e foi um negócio assim, surpresa. Então, anteontem, ontem, hoje, nós tivemos muita guerra, não é? E estamos esperando que essa guerra passe, porque nós temos uma profecia para esse mês, mas nada fugiu do controle de Deus, né? Liane Robson, ali do lado, né? Que é a pastora que trabalhou com a Cecília, trabalhou com a Neliane no discipulado voluntário de 20 anos, 2 décadas, não faltava um culto, eles estavam sempre focados na igreja, cheios da vida de Deus, apaixonados por Jesus, pelo reino. Então, Deus faz as suas escolhas, não é? França está ensinando sobre escolhas, mas Deus faz as suas escolhas. Mas vou ler um texto aqui sobre escolha. Olha só o que diz aqui. Filipenses 1:21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só, a visão do apóstolo Paulo. Porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. E na sua tradução possa estar aí: o morrer é ganho. Ele fala assim: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu deva escolher. Qual será a minha escolha? Aí ele fala assim: mas de ambos os lados estou em aperto. Olha só, eu estou apertado. Eu não sei se eu quero ir para a glória, eu não sei se eu quero ficar. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, que eu fique na carne, ainda sofrendo. Mas se Deus quiser me levar, que Ele o faça. Olha que oração de alguém que tem visão do céu. De alguém que tem visão do céu. Aí você vai dizer: mas apóstolo, o Edilson era tão bom. O Janderson era uma pessoa maravilhosa, extraordinária. A Cecília, meu Deus, que mulher de Deus. Apóstolo, eram pessoas tão boas. Eram. Porque os céus são feitos de coisas boas.
coisas boas vão para o céu. E a gente tem que entender isso. Quando chega o nosso tempo, a gente tem que pegar essa profecia e não só imitar o que Paulo disse, né? Combati o bom combate, não é? Eu cumpri a minha carreira e eu guardei a minha fé. Agora, olha que visão maravilhosa. Eu não sei se eu vou ou eu não sei se eu fico. Qual é a minha escolha? E ele disse, se tiver que escolher, eu escolho ir, porque eu estar com Cristo é lucro. Eu estar com Cristo, eu ganho. Então, a consciência de vida eterna, está faltando isso nas igrejas. Nós estamos mais com medo de morrer do que com medo de outra coisa. Significa que a igreja não está doutrinada na doutrina do céu. Se você perguntar, apóstolo René, o que é que o senhor quer? Eu quero viver os dias do justo, aquilo que Deus quer me dar na terra. Mas eu não posso negar que a gente é salvo, você é salvo, gente, nós somos salvos. Nós não podemos ter uma mente mediana. Nós temos uma mente mais elevada. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a chamada de Deus. E nós temos o princípio de eternidade. Não podemos banalizar isso, porque ficamos humanistas, não é? Ouvindo tantos conceitos de ficar na terra, de eu posso, de eu sei fazer, porque eu quero, e parece que nos endeusamos, somos deuses em nós mesmos. Eu acho que chegou a hora de dar um crédito a Deus, porque Deus é Senhor. Não faltou oração, não faltou jejum, não faltou ato profético, atos proféticos na verdade, não faltou incentivo, não faltou vida de Deus, não faltou profecia, não faltou fé. Mas aprove a Deus, porque na sua boca tem um sim, tem um amém. E deixa eu lhe falar uma coisa, todo mundo para entrar neste planeta, todo ser humano, não pede licença. Entra neste planeta, ok? Sem fazer uma escolha. Você não escolhe o país que você vai nascer, você não escolhe o estado que você vai nascer, você não escolhe a cidade que você vai nascer, você não escolhe o bairro que você vai nascer, você não escolhe a casa que você vai nascer, você não escolhe pai e mãe. Você não escolhe. Eu estou satisfeito pelo meu paizão, eu estou satisfeito pela minha mãezona, eu estou satisfeito pelos irmãos que eu tive, mas tem gente que não gosta de ter nascido naquela família. E dá problema. E aí nós temos que nos redescobrir, nos realinharmos e trazemos esse valor de Deus para as nossas vidas. Então, o que é que eu tenho aqui para você hoje? O que é que eu quero para você hoje? Eu não faço a minha escolha para entrar no planeta. Então, eu não posso escolher o lugar que eu nasço, nem a pessoa que vai me gerar. Mas eu tenho dois destinos de escolha. Eu posso escolher como sair do planeta. A maneira como eu entrei, não posso escolher, porque eu entrei no planeta. Mas para sair, eu tenho dois destinos de eternidade. Uma eternidade com Deus, com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou a eternidade com o diabo, com o inferno, com Satanás. Eu tenho o direito, não tem neutralidade na minha escolha. Eu tenho que escolher céu ou inferno. Eu tenho que escolher o diabo ou Deus. Eu preciso fazer uma escolha. Então, eu preferi escolher quando sair do planeta, sair com Jesus. E você? Quem vai sair com Jesus aí faz uma celebração, solta aí o coração, diga eu, porque nós podemos fazer escolhas. Como eu sou um tremendo homem de Deus, vocês dizem isso, tremendo homem de Deus, eu sou só um homem de Deus, ok? Mas eu posso desviar da fé. Eu posso renunciar à minha escolha. Então fique atento, porque eu conheço alguns líderes, eu conheço alguns pastores, eu conheço alguns homens de Deus que renunciaram à sua escolha. Bem, já que eu tenho escolha para sair do planeta, eu quero ser pelo menos inteligente. Sair do planeta no dia que Deus quiser, na soberania dele. E eu não dando vacilo, ok?
Eu quero entrar na rota da eternidade, eu quero entrar na rota do céu, acreditando que o meu Senhor, meu Redentor, meu Salvador, Ele me garantiu a vida eterna. Então, essa questão da neutralidade no reino físico, eu preciso fazer a minha escolha. E tem gente que não está honrando a escolha que fez. E a nossa escolha está no nosso testemunho. O Janderson foi direto para o céu. A Cecília foi direto para o céu. O Edilson foi direto para o céu. Eram homens de Deus, líderes de Deus. Então, queridos, fica aqui o meu tributo de gratidão a esses líderes, às famílias, aos discípulos, aos discipuladores e agradecer a Deus por tudo que Ele faz. Isso faz parte. Agora, o que nós estamos aprendendo disso, apóstolo Gilvan, Kátia Cabral, apóstolo Túlio, apóstolo Júnior, Laodiceia? O que nós estamos aprendendo disso, Cris? O que nós estamos aprendendo disso, Sônia? O que nós estamos aprendendo disso, Neliana? O que nós estamos aprendendo disso, Vines? O que nós estamos aprendendo disso, Thelma Santos? O que nós estamos aprendendo disso? Eu vou lhe dizer. Israel Terra Nova. Eu vou lhe dizer. Olha o que nós estamos aprendendo disso. O Covid, eu não quero que você se assuste, porque hoje eu vou arrancar essa desgraça desse medo da tua vida. Quem recebe aí, solte o coração. Eu vou demolir hoje fortalezas em nome de Jesus. Eu vou te ajudar a repensar na tua vida, na tua história de vida. Eu vou, hoje, no nome de Jesus, trabalhar a sua confiança. Mas eu quero te dizer algumas coisas que talvez você não esteja ainda atento e você não esteja atenta, querida apóstola Flávia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Preste atenção. O Covid é PCC. O que é PCC? É pulmão, coração e cabeça. Você precisa estar com o seu pulmão fortalecido, você precisa estar com o seu coração fortalecido e você precisa estar com a sua cabeça melhor do que o seu pulmão, melhor do que o seu coração. Você entende isso? Entende isso? Que a sua cabeça tem que estar melhor, os seus pensamentos, os seus valores. Você precisa ter estrutura mental, você precisa ter estrutura emocional, você precisa ter estrutura espiritual. Precisamos ser estruturados. Caso contrário, se você fica perturbado, ansioso, sua imunidade baixa, e você sabe para onde é que vai a baixa de imunidade, você sabe, você tem ideia para onde é que vai? É para os pulmões. Por causa de um choque psíquico que a gente tem, ok? A gente nem imagina onde a gente está dentro das nossas questões de crise, das questões de batalha, a gente nem imagina o que é que a gente está passando, porque quando você está com esse surto da ameaça real, ok? Isso é chamado assim, ameaça real. Quando a ameaça real chega, a ameaça real aparece, você tem algumas reações. Ou você se entrega ou você luta. A ameaça é real. Então ou você se entrega de vez ou você luta. E a maioria luta. E quando essa ameaça real chega, aí a nossa amígdala, não é que não é a amígdala da garganta, é a amígdala da mente que fica aqui, ela aciona. E quando ela aciona, imediatamente vão acontecer duas coisas. Vai ter uma descarga de adrenalina, ok? E vai mandar uma informação dizendo perigo, alerta. Então você vai criar aquela ansiedade. Agora veja que coisa, se a amígdala acionou, tem perigo na área e a adrenalina, ela saiu ali e ela injetou no seu sangue, de imediato o cortisol entra. O cortisol é o hormônio do estresse. Aí você vai ficar envenenado. Aí você pergunta, como é que eu saio disso? Aí esse cortisol, juntamente com essa adrenalina, vai para as glândulas dos rins. E as glândulas do rins, elas vão liberar o suor que vai ajudar ali e vai para combater o
Os rins recebem a carga porque ele tem que filtrar isso, o sangue ruim, o cortisol, e aí essas coisas que são chamadas suor renais, não é? Que é da adrenalina disso tudo, essa sudorese que dá interna, aí as ações da luta começam, então eu preciso fazer a minha fuga, e aí isso vai migrar para um ataque cardíaco e o pulmão vai precisar de oxigênio, então e a gente entra numa crise e todos os órgãos dão alerta. Aí você tem dor de cabeça, enxaqueca, labirintite, você tem pressão nos olhos, você tem questões que você vai dizer, meu Deus, eu estou com todos os sintomas. De repente, você vai dizer, e aí como é que eu vou resolver esse meu problema? E você só resolve esse problema buscando ajuda. Bem, se toda essa guerra que eu estou enfrentando, meu apóstolo, é verdade, que de fato vem, a amígdala faz com que eu receba adrenalina, o cortisol, aí as glândulas renais elas vão acionar, eu vou ficar contaminado, isso vai pular para o meu coração e vai pular para o meu pulmão, eu vou ter falta de ar, eu vou ter sudorese, aí isso vai acarretar no intestino, isso vai... Bem, até a pressão arterial muda. Você vai ao médico, a pressão está 18 por 14, 20 por 12, aí fica bagunçado. Você faz todo o exame, não é? Para você saber como estão as suas enzimas do coração, você vai fazer todo o acompanhamento, um eletro, e vão dizer que o eletro está bom, você está bem com as enzimas, você não tem nenhum sintoma que vai infartar, você está estressado, você está cansado, eu estou... Então é isso que está acontecendo com você. Aí cai uma ficha. Aí te dá um comprimidozinho, né? O captopril, bota debaixo da língua, ou qualquer um outro aí que você pode estar tomando, até um relaxante, etc. Você descansa, a pressão volta ao normal. Então, nós somos um compêndio. Se a gente não souber utilizar isso que Deus está nos dando, a gente pode criar muito problema para a gente mesmo. E aí vai acionar, ainda não é a síndrome de pânico, né? Vai acionar a ansiedade. A síndrome de pânico já é uma coisa que tem que ser tratada com um psiquiatra, porque já desenvolveu. Mas você tem uma crise de ansiedade por causa de alguma ameaça que chegou no seu território, isso é extremamente natural. Agora, dentro dessa questão de estar todo mundo no lockdown, né? Está todo mundo aprendendo até inglês, lockdown aí, meu irmão, vamos fazer o closet, etc. Tudo isso é para dizer a você, fique preso, fique amarrado. Aí eu quero dizer para você o que é que se ganha com isso, não é? O que foi que aconteceu? Se eu sou um PCC, eu sou pulmão, coração, cabeça, ou seja, dentro do quadro Covid, eu tenho que ter essas três coisas, cuidar bem do meu pulmão, por isso que assim, respire fundo, se cuide, ai meu Deus, até minha respiração está indo embora, respire fundo, se cuide. A gente é assim. É uma complicação, a gente complica a vida é tão linda, mas a gente gosta de complicar. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer, você precisa ouvir isso. Quem quer ouvir o que eu quero dizer aí, solte aí, por favor, o coraçãozinho. Quem precisa. Vamos lá, solta o coração. Eu quero ver uma chuva de coração aqui, que eu vou falar para você. A maioria de nós não sabe se é ou não é grupo de risco. Ok? A maioria não sabe. Porque a maioria aqui não tem enfrentado uma fila, ok? Para quem depende de governo, para fazer os seus exames, que são os exames, que eles vão te dar todas as prevenções daquilo que você está sofrendo, daquilo que você está passando. Então, os preventivos. A gente não faz os exames preventivos. Aí a gente fica achando que está tudo bem. Eu acho que a gente precisa ser mais educado e respeitar mais a nossa saúde. Bem, o que a gente pode ver com isso? Que isso vai desencadear uma crise de ansiedade, mas o que eu vou dizer para você hoje são ferramentas. Preste atenção, porque eu vou agora demolir governos. Governos do Império das Trevas e governo do Império Político, que está causando essa desgraça no nosso território. Preste atenção. Você tem ideia de quantas pessoas morreram no Brasil de Covid? Vamos lá. Segundo o
Ministério da Saúde, que não é a visão do Bolsonaro. É uma hipótese liberada pela Globo e pelos grupos de esquerda, não é oficial. Morreram de Covid 100 mil pessoas, é muita gente, meu irmão. É muita gente, é mais gente que muitas cidades do Brasil. Mas, o ano passado, ok, morreram o mesmo número de pessoas de janeiro a julho do ano passado. O mesmo número, 119 mil em janeiro a julho do ano passado e desse ano de janeiro a julho, 121 mil. Então estamos dentro da estatística. Agora, se disseram que tem a estatística de 100 mil pessoas que morreram, segundo a organização, o Ministério de Saúde da nossa nação, estava previsto que morressem 70 mil pessoas em outros quadros de doenças cardíacas, doenças pulmonares, como gripes sazonais e também a chamada conhecida, meu Deus, me fugiu a palavra, mas a gente sabe que pessoas de câncer, pessoas com outros problemas, como o problema de risco cirúrgico que acontece, pneumonias viróticas e pneumonias de outras formas desenvolvidas, até mesmo por estar muito tempo deitado, com secreção que não pode sair e muitas outras coisas, estava previsto isso. E aí, se era previsto 70 mil, quantas pessoas de fato morreram dentre essas 30 mil pessoas que sobram? Quantas pessoas sobraram? Quantas pessoas estão dentro da estatística de Covid? Estão criando um terror. Você sabe que colocaram lockdown na sua emoção. A sua emoção está com lockdown. Você está saindo, mas está com medo de todo mundo, com medo de pegar Covid. A gente fica morrendo de medo. Eu que não saio, Deus que me livre. Essa neurose é propaganda política. Não estou dizendo que você seja um irresponsável, que você não use álcool em gel, que eu sei que gente ficou bilionário por causa disso, que você não use máscara, que gente ficou bilionário por causa disso, que você não use as prevenções. Eu acho que é muita ignorância da nossa parte. Por exemplo, aí, alguém colocou, o H1N1 foi uma pandemia, você sabe disso? E você não ficou em casa, você foi para o trabalho. E aí tivemos todo um acompanhamento. Mas essa pressão psicológica que colocou um lockdown na sua alma, lhe roubou de você mesmo, lhe roubou dos seus parentes, lhe roubou de economia de prosperidade. Economia e prosperidade. Então, o que é que está acontecendo? Que estão dizendo que está voltando o ciclo, está vindo uma nova onda. É mentira. Hoje a SAMEL, que é o local que foi reconhecido como os mais curados de Covid, hoje fez um vídeo, mandou para mim cedo o vídeo. O dono do SAMEL chama-se Beto. Ele me disse, Pastor René, ele não falou direto comigo, mandou o vídeo para mim. Presta atenção, olha o que aconteceu, olha. Presta atenção. A SAMEL internava a média de 50 pessoas por dia. A média de 500 pessoas por semana, em 10 dias, 500 pessoas. Em 30 dias, 1.500 pessoas. Ok? Então, a SAMEL lançou um relatório na primeira quinzena de julho, dizendo, olha só, a onda e o pico de julho não aconteceu e não vai acontecer. E de agosto também não vai acontecer, nós afirmamos isso por um estudo que nós fizemos. E a SAMEL, essa semana, internou, se eu não me engano, no vídeo que ele colocou hoje, 5 pessoas, das quais 2 são de Manaus, que não estão em estado grave, e 3 são do interior do Amazonas. O que é que o governo está fazendo? Uma propaganda
propaganda para justificar a farra do dinheiro público. Quem está me entendendo aí, pelo amor de Deus? A farra do dinheiro público. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, sim, pelo prefeito de Belo Horizonte, pelo governante da Bahia. Eles estão fazendo farra de dinheiro. Você sabe por quê? Porque se não bater o número de Covid nos óbitos, eles vão ter que dar conta de 100 bilhões que foram liberados, chamada verba de repasse, que foram liberadas 100 bilhões. É muito dinheiro, meu irmão, e a Globo recebendo por trás dos governantes para criar esse lockdown emocional, te perturbar 24 horas para você virar presa fácil desse predador chamado mídia imparcial, que é uma mídia doente, cheia do inferno, cheia de demônios, principados, potestades. Olha, eles são sopros do inferno, eles são o vale de Geena, eles são amaldiçoados porque eles criaram catástrofes no mundo todo. Eles conseguiram fazer isso nos Estados Unidos da América, ouvindo a desgraça da CNN, que também entrou no Brasil, que não pensem vocês que quando ganharem a audiência não vão manipular você também. Precisamos estar em alerta em nome de Jesus. E nós nos levantarmos, porque isso houve uma quebradeira no Brasil, e se quebra, o povo vai virar mendigo, e se vira mendigo, escute bem, você que está ganhando R$600 achando o máximo, eu acho que a gente deveria se levantar no poder e autoridade em nome de Jesus, porque nós podemos trabalhar, nós podemos produzir, e não ficar nas tetas do governo, porque o Brasil está mudando. Tudo o que eles querem é quebrar a república, quebrar a economia, para que nós fiquemos debaixo do jugo deles, porque eles vão fazer uma ação para tentar tirar o nosso presidente, a equipe técnica, e o Brasil voltar para aquele jugo desgraçado da esquerda. A Covid-19 é uma ideia do inferno, soprada pela boca de Lúcifer para tentar paralisar a economia das nações e inibir a cada um de nós para que a gente não pudesse ter reações e criasse um lockdown emocional, um lockdown psíquico, e nenhum de nós agisse e saísse dessa cápsula que eles nos colocaram. Nós estamos de direito e assim observando que nós estamos debaixo de uma cadeia emocional que precisamos quebrar esses grilhões. Por causa disso, as informações não chegam. Nós somos um país, querido, onde a mídia dita o que é que tem que fazer. Você não se preveniu, você não tomou ivermectina. Eu tomei. Você tomou porque você está nessa live, você está recebendo informações de pessoas que têm consciência não só do território onde vive, mas consciência profética. Azitromicina, hidroxicloroquina, tivemos que tomar as providências, a vitamina C, tivemos que tomar a providência da vitamina C com zinco, a vitamina D, a água correta para a gente tomar e a gente se prevenir. A mídia não nos deu essa alternativa, queridos, fez o contrário. E o senhor Mandetta, o que foi que ele fez? Quando ele ficou um pouco no governo, que Bolsonaro percebeu que ele não era apenas uma esquerda moderada, ele era uma esquerda a serviço desses indivíduos que estão aí, foi que ele disse: quando você estiver tendo falta de ar, você vá para o hospital. Ora, quando alguém está com falta de ar, já não tem mais pulmão, querido. Ok? Já está invadindo os pulmões e aí o vírus ele vai propagar muito rápido. Então eles deram uma ordem para matar o povo. Para matar o povo. Se você sentir qualquer coisa, não vá para o hospital. Só vá se você estiver sentindo falta de ar. Ora, e os caras sabiam que não tinha aparelho para o povo? Então eles foram malignos, filhos de Lúcifer, atrás do dinheiro público, que vamos ter que resolver esse problema, queridos. Deus vai nos dar essa vitória, verba de repasse, 100
sabe que Wuhan, na China, a cidade de Wuhan, que é conhecida da capital de Tianjin, você sabe que eles querem fazer uma festa agora a céus abertos, que disseram que lá estava na segunda onda porque são os mais pobres. E a Organização Mundial da Saúde disse que eles têm direito de se divertir. Cadê essa mídia desgraçada que não disse onde está o Fique em Casa de Wuhan? Onde está o Fique em Casa na China? Você sabia que só teve lockdown em Wuhan, não teve lockdown nos outros estados? Ou seja, a China não fechou. E a China cresceu 3% do seu PIB. Nos roubaram, nos enganaram, nos tiraram o direito de viver. E a gente precisa se levantar. Gente, se você não entendeu o que é que Bolsonaro está fazendo no poder, você não orou por isso. Você não jejuou por isso. Você não pagou preço por isso. E a gente precisa se levantar, porque esta verba que veio, olha só, os empresários, para não quebrarem, Bolsonaro liberou o investimento para eles, liberando para eles 19 bilhões. Você sabe o que se faz com 19 bilhões, meu irmão? 100 bilhões para a carteira dos pobres, para ajudar o nosso povo, e é legítimo que o nosso povo estava trancado debaixo da instrução dessa mídia maligna, e agora 19 bilhões para os empresários não quebrarem, terem pelo menos dinheiro para movimentarem o mercado e para que a economia girasse. Isso é um absurdo. Se nós não ficarmos atentos, nós vamos ser engolidos. Vamos ser engolidos. E ainda vai ser liberado um outro lote agora, chamado segundo lote, com mais 60 bilhões. É o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro da República. Não querem que a gente trabalhe, não querem que a gente produza. Querem que a gente fique preso. Aí eu quero ver quem é que não tem uma ansiedade. Quem é que não luta para sair dessa desgraça? Ou você vai ficar em casa olhando e dizendo assim: ai meu Deus, o lockdown, fique em casa. Fique em casa, que eles vão levar até dezembro, aí eles vão inaugurar ano novo com isso, mais um ano, mais 3 anos, e essa nação vira uma Venezuela. Porque eles querem quebrar o governo, porque se o governo continuar pagando para o povo, nós vamos falir o fundo de proteção da federação. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos virar os próximos miseráveis da América Latina. É isso que você quer? Não, então vamos trabalhar, vamos agir, vamos fazer alguma coisa. Não fique na instrução da Globo, desliga a televisão, que você vai linkar a sua alma em Deus, seu pensamento no Senhor. Essa ansiedade vai bater em retirada e vamos voltar a produzir. Precisamos descobrir quem nós somos, porque, meu querido, eu quero lhe dizer que nós estamos numa luta, que é uma guerra assimétrica. Você sabe o que significa isso? Uma guerra assimétrica. Eu quero lhe dizer que a senhora Dilma Rousseff, ela foi punida e foi colocada para fora por causa do crime de responsabilidade fiscal. Você sabe disso? Sei. E você sabe que o seu governo municipal, o seu governo estadual, eles estão livres da responsabilidade fiscal, porque o Senado, na pessoa do nosso querido Alcolumbre, o Congresso, na pessoa daquele senhor chamado Rodrigo, e também o Supremo, eles entraram no conchave, dando liberdade aos prefeitos e aos governadores de não terem responsabilidade fiscal. Sabe o que significa isso? Que eles vão pegar o dinheiro, vão fazer licitações não vigiadas, vão fazer negócios sem precisar, me desculpe, de licitações, negócios ergométricos, e aí vem muito dinheiro para a próxima campanha tentar comprar pessoas para que eles voltem para o poder. Eles não vão voltar para o poder. Você sabe por quê? Porque nós vamos lutar por nós
nós e pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos descendentes. Nunca mais Lula e a sua corja subirá ao trono. Será como Ameleque, quando Deus disse, nem Ameleque subirá ao trono e seus descendentes serão riscados da memória do Eterno. E assim será. Nós não vamos permitir que essa vergonha chegue na nossa casa, chegue no meio do nosso povo, para estar matando a nossa gente, para estar destruindo a nossa gente, por falta de instrução correta. Por que o Senhor está falando isso, apóstolo? Porque a China está aí, andando livremente, fazendo a sua festa, fazendo a sua farra, e você aí preso dentro de casa. E foram eles que liberaram o vírus para nós, você sabe disso. Se foi de laboratório, eu não sei. Se foi espontâneo, eu não sei. Mas todo mundo sabe que o vírus chinês veio da China na nossa direção. E o que está acontecendo? Nós estamos seguindo a orientação da China para uma cidade que votou agora, a Organização Mundial da Saúde disse, vamos fazer a sua festa. E a gente está preso dentro de casa, aí a gente vai para a igreja é perseguido, a gente vai sair de casa é perseguido. Bem, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que os países de primeiro mundo não aceitaram. Não aceitaram. E a gente está vendo que tudo isso que está acontecendo com a gente é falta de instrução. Falta de instrução. Se nós tivéssemos uma mídia boa, uma mídia verdadeira, o presidente entrando nesse conchavo, nós já tínhamos recebido o batismo de manada ou de que a gente fala aqui, né, que é de rebanho, estava todo mundo já imunizado e isso já teria saído do nosso contexto. A gente já estaria livre disso, irmãos. Eu estou falando com o coração, então me deixem falar, por favor. Eu estou falando com o coração. Porque a gente precisa descobrir onde a gente está e para onde a gente vai. A Suécia foi reconhecida, escuta bem, a Suécia foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como país modelo e não fez lockdown. Todo mundo foi para a rua, foi trabalhar. Não fez lockdown, são ricos. Tem muito dinheiro. E disseram, nós não vamos experimentar pobreza para aceitar uma direção absurda dessa. Se nós não aceitamos a direção do H1N1, por que vamos aceitar a direção do Covid? Que o H1N1 pegava criança recém-nascida até o idoso da maior idade. E não teve lockdown. Por que vai ter de Covid o lockdown? O lockdown é uma estratégia para você ficar pobre, preso em casa e perder o seu relacionamento de família e o seu relacionamento de negócios. Isso que é o lockdown. Aí você vai ver que a Suécia não fez o lockdown e virou modelo da Organização Mundial de Saúde. A Coreia do Sul não fez lockdown e a Coreia do Sul, até os homens e mulheres de 90 anos de idade trabalham. Não é porque eles precisam trabalhar, é porque eles têm prazer em produção. Gilvan está aí, sabe, tem uma senhora de 86 anos de idade que a gente trocava dinheiro com ela. No meio de uma feira, ela é uma pessoa que trabalha autorizada pelo governo, 86 anos de idade, uma cambista.